Fala, meu povo, canal do povo brasileiro, eu sou o Luciano Rodrigues, mais um vídeo para você aqui. Mas antes vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e, se possível, compartilhar. 6 meses já se passaram do governo Lula, os primeiros 6 meses. E aí, gente, quando eu tinha o canal lá, Vem com o Lu, com bastante inscritos, eu, claro, fiz essa comparação, como essa avaliação com os inscritos dos primeiros 6 meses do governo Bolsonaro. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aqui pontuar o que aconteceu nesses 6 meses, e você, inscrito aqui do canal do povo brasileiro, vai me ajudar. Você mais que ninguém, você mais que ninguém, é quem pode dizer o que tá bom, o que tá ruim, o que melhorou ou o que piorou. Porque não existe outra forma, né, gente? É o mais pobre é quem vai sentir, é o mais pobre que sente a diferença ou não, a melhor ou a piora, porque nós que compramos todos os dias, que vamos ao supermercado, que vamos à feira, ou que tem gente que nem pode ir, né? Infelizmente. Então, vamos lá. Primeiro, para começar, gente, uma das coisas que o governo fez e seguiu fazendo como o governo Bolsonaro foi o pagamento do abono salarial. Abono esse que começou a ser pago depois, em fevereiro, e foi até agora, até o dia 17 de julho, tem o pagamento aí, o último pagamento do grupo. Final 8 e 9 e para quem é PASEP, e final novembro e dezembro para quem é PIS. Perfeito. Uma das promessas do governo, uma das promessas do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, agora o presidente da República, era do salário mínimo, que seria alterado com um valor mais ou menos acima da inflação, certo? A galera esperava um valor muito maior, mas houve um valor com um aumento aí real, um valor de R$ 18 a mais. Primeiro, a partir de janeiro, do dia 1º de janeiro de 2023, o salário foi para R$ 1.302. E desde o dia 1º de maio de 2023, o salário mínimo subiu para R$ 1.320. Essa foi a promessa, né? Uma das promessas. Uma outra coisa também que aconteceu nesse período, gente, é a isenção do IR, do imposto de renda. Antes, o imposto de renda estava até R$ 1.903, era algo do tipo. Agora, a isenção do imposto de renda é para quem ganha até 2 salários mínimos. Então, atualizando, R$ 2.640. Então, se você ganha até R$ 2.640, você fica isento de pagar imposto, certo? Isso serve para todos os brasileiros. E essa foi uma das promessas, mas a promessa é que seja de R$ 5.000 até R$ 5.000 a isenção até 2025 ou 2026. Essa é uma das promessas. Uma promessa que o governo está enrolando demais e que todo mundo está aguardando é o Desenrola Brasil. O Desenrola Brasil vai ser aquele programa que deve facilitar a renegociação de dívidas e ajudar a cerca de 70 milhões de brasileiros a renegociar, parcelar e pagar suas dívidas para limpar o nome. A promessa era de início em julho, porém, agora em julho, gente, saiu, como é que eu posso dizer? Saíram as regras e a liberação para os bancos aderirem ao programa. Até o momento, 5 ou 6 bancos já estão dentro do programa, mas ao que tudo indica, para valer, o programa Desenrola Brasil só deve começar em setembro. Então, quem está aí desesperado para regularizar as dívidas, para ter o nome limpo novamente, vai ter que aguardar até setembro, tá? Se bem que, como eu falei em um vídeo há alguns dias atrás, dependendo da sua dívida, gente, você nem precisa esperar pelo Desenrola Brasil. Você pode entrar em contato diretamente com a instituição para fazer essa regularização, tá? Que às vezes é até mais fácil.
né? Porque esse Desenrola Brasil tá mais enrolado que tudo, pelo menos até agora. Então, o abono salarial, o Desenrola Brasil, que não saiu ainda na prática, né? O salário mínimo, que teve duas alterações, né? Mas por que o salário mínimo teve duas alterações? Porque o salário mínimo aprovado, gente, foi do orçamento ainda no governo Bolsonaro. Exatamente. O governo Bolsonaro, se fosse reeleito, o salário mínimo seria de R$ 1.102. Bolsonaro chegou a prometer um salário de R$ 1.400 se fosse eleito. Tarde demais. Infelizmente ou felizmente, ele não foi eleito ou reeleito. Lula havia prometido que iria aumentar um pouco mais. Aumentou para 1.320 desde o dia 1º de maio. O seguro-desemprego, com isso, o seguro-desemprego também aumentou. Quem recebeu seguro-desemprego até maio, não, de janeiro a abril, recebia com um salário de 1.302. Quem deu entrada no seguro-desemprego ou começou a receber a partir do dia 1º de maio, já veio com alteração de R$ 1.320, tá? FGTS. Ai, gente, o FGTS é uma novela na nossa vida, né? Por quê? A partir de janeiro, assim que tomou posse, o ministro Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho do governo Lula, tem aí como meta, colocou-se como meta, acabar com o saque aniversário. Para ele, palavras dele, tá, gente? Abre aspas. O saque aniversário não é bom para o trabalhador, palavras do ministro, em uma dessas reportagens que ele deu, né? Entrevistas. Ok. Qual é a ideia do ministro e do governo Lula? É permitir que todo trabalhador, que mesmo que tenha aderido ao saque aniversário, possa sim sacar todo o saldo em caso de demissão sem justa causa. Desse jeito, então, o que aconteceria? O saque aniversário acabaria, já deixaria de existir, né? E quem fez o empréstimo? Quem fez o empréstimo, infelizmente, não teria como cancelar, pois já havia sido contratado e está firmado com o banco. O governo, nesse caso, não vai meter a mão, não vai se meter. Porém, novos empréstimos não seriam autorizados. Então, a ideia do governo é não autorizar novos empréstimos do FGTS. Porém, até o momento parou, gente. Por quê? Porque o governo estava vendo a reforma tributária e um monte de coisas aí, o arcabouço fiscal, né? Tem a Simone Tebet, a parte econômica, Simone Tebet, o Fernando Haddad, enfim, e também o governo tentando aí diminuir a taxa de juros. E a inflação? Bora falar da inflação, gente? Como é que você sabe que tá caro? O que é inflação, gente? A inflação é aumento dos preços, né, gente? Principalmente para nós que somos consumidores, é a gente que sente o maior peso da inflação. Quando você vai no mercado e o leite que era, por exemplo, R$ 8 e diminuiu para 6, isso significa que é um bom. Mas se estava 8 e subiu para 10, isso é um aumento e isso prejudica os mais pobres. É aí que pesa, é a inflação que mexe com os preços. O gás, alimentação, água, luz, telefone, tudo isso, quando tem um aumento, vai mexer com a inflação, com o índice de preços. E isso pesa também para muitas coisas, né? E inclusive para a economia. E eu nem preciso ser economista para saber disso. Então, mas vamos lá, falando de mercado. Você que é trabalhador e que sabe o que tem baixado, mas seja realista, gente. Olha, vamos lá, eu fui ao mercado, ao açougue, vamos lá. Fui ao açougue há um tempo atrás. A alcatra, por exemplo, estava em torno de R$ 69. R$ 69. Semana passada, gente, eu fui, tava R$ 39,90. Sem mentira nenhuma. Vocês podem, não sei como tá aí na sua cidade, mas aqui na região metropolitana de São Paulo, R$ 39,90. Contrafilé, mesma coisa. Tô encontrando contrafilé a R$ 37 o quilo. Gente,
no ano passado, em algum tempo, até certo, há pouco tempo, as carnes chegou a custar aí R$ 70, 75, dependendo da região, né? E o que o Lula tanto prometeu, né, que é a picanha. Quando em campanha, Luiz Inácio Lula da Silva falava que todo mundo vai voltar a comer picanha, ele quis dizer que todo mundo trabalhando e com o preço mais baixo seria possível comprar. Não que seria dado aí um Bolsa Picanha como todo mundo estava falando de forma de brincadeira, né, gente? Vamos lá. Bolsa Família. Enfim, o governo extinguiu o Auxílio Brasil e o Bolsa Família retornou mais forte, retornou mais consolidado. E aí, gente, uma das promessas de governo do presidente Lula era que o Bolsa Família iria aumentar e dar um valor a mais, adicional, para cada família que tivesse uma criança até 6 anos. Então, tem gente que tinha 3 crianças, que tem 3 crianças e recebe R$ 600. Então, essa família vai receber R$ 600 mais R$ 450, ou seja, daí R$ 1.050. E dependendo também com o Vale Gás, mais 113, se não estou enganado. Beleza. Tem família recebendo em média R$ 1.200. Também, gente, o governo também paga R$ 50 a mais para a família que tem crianças acima de 7 anos, de 6 anos, ou seja, tem uma família que tem 2 crianças de até 6 anos. Então são R$ 300 com 600, 900. Aí tem uma criança, um adolescente, por exemplo, de 13, 14 anos, são mais R$ 50, certo? Então são R$ 950. E isso é transferência de renda, esse programa de transferência de renda que hoje está aí atingindo mais ou menos, se não estou enganado, mais ou menos 21 milhões ou 22 milhões de brasileiros e brasileiras, tá? Então o governo tá aí, eu quero saber quem recebe, como tá sendo para você. Uma outra coisa também é a volta do BPC Loas. A partir de agosto, o empréstimo consignado BPC Loas está autorizado. As normativas já saíram pelo INSS. Então, se você aí não está sabendo e recebe o benefício, vai poder fazer aí seu benefício e a gente vai ter muito assunto para falar sobre isso, tá? Sobre o FGTS, liberação do FGTS. O governo não diz ou nunca houve uma possibilidade de uma nova liberação do FGTS. Por quê? Porque para o governo Lula, liberar o FGTS de forma assim, liberar o FGTS não é bom, porque isso prejudica o saldo, porque no entendimento do ministro Luiz Marinho, o FGTS é para garantir que o trabalhador, em caso de demissão sem justa causa, tenha uma reserva econômica, que no caso aí é o FGTS, tá? Então, não acreditem em uma nova liberação do FGTS no governo Lula, tá? Minha Casa Minha Vida agora aumentou o valor até 355 mil. 350 mil é o valor máximo para financiar aí pelo programa Minha Casa Minha Vida, tá? Então tem muita coisa acontecendo. Quem vai dizer é você, que é inscrito do canal. Mas ó, vamos ser sinceros, não importa se você votou no Bolsonaro ou no Lula, você tem que falar pelo coração. Ah, Lu, olha, votei no Bolsonaro, mas ó, tô satisfeito, tô gostando, tô odiando esse governo comunista. E aí vai. Não, eu votei no Lula, fiz o L, não me arrependo. Cada um pode comentar de forma organizada, educada, né? Porque somos todos brasileiros e desejamos o melhor para o país. Eu desejo, independente de quem seja o presidente, o melhor, porque se esse país afunda, eu afundo junto. Vocês entenderam? Se o país cai, cai todo mundo. Se a economia vai bem para todo mundo. Então é nesse sentido que eu digo que é melhor orar a Deus para que o Brasil para ter um Brasil cada vez melhor, né? E um país
para todos os brasileiros. Enfim, o canal do povo brasileiro, nós estamos aqui, a gente vai estar ligado, desculpa a demora aí. Mas enfim, o que eu não falei, eu vou colocar aqui dos 6 meses, né? Já passaram-se aí os 6 meses do governo Lula, aí a gente tem mais 6 meses para avaliar o primeiro ano de governo Lula e a gente vai, se errar a gente vai criticar, se acertar a gente vai parabenizar e assim vai. Lembrando que presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, todos esses políticos, gente, são nossos funcionários. A gente tem que criticar, a gente não tem que adorar presidente, a gente não tem que adorar governador, a gente tem que meter o sarrafo neles quando eles errarem e dizer que não fizeram mais que obrigação quando acertarem. É assim que tem que ser, tá? Mas ó, deixa seu like, compartilha, se inscreva e lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Ok? Tchau, gente. Até a próxima.